Estamos de volta no Hora da Verdade. Eu sempre digo que a gente aprende muito com as entrevistas que aqui acontecem, porque as pessoas que aqui passam nos ensinam muito. Hoje a gente conversando aqui com o Dr. Tobias Angel e ele falando sobre o câncer, os tratamentos, as prevenções, enfim, é muito importante que a gente aprende muito e eu acho importante, inclusive, você assistir esse programa para justamente também você se prevenir mais, né, e não temer a doença dessa forma e enfrentá-la com a coragem, com a determinação e com o otimismo que é necessário ter sim. Mas também a gente aprende muito com os livros. Aqui em Poços de Caldas a gente tem uma das maiores redes de livrarias do Brasil, que é a Livraria Nobel, que fica ali na rua Rio de Janeiro, quase esquina com a rua Santa Catarina. Por lá, por exemplo, vou apresentar para você alguns dos livros que você encontra lá. Por exemplo, esse livro sobre a vida do Einstein, a sua vida, seu universo. Um livro muito importante, muito interessante, porque relata muitas das cartas do Albert Einstein, reveladas anteriormente, né? Então é muito importante conhecer a história desse grande ser humano que inventou aí uma das teorias da física, a teoria da relatividade. Também aqui no Brasil, voltamos aí para o Brasil, a história dessa santa padroeira nossa aqui, né, com todo o detalhamento do Rodrigues Álvares. Você tem aí esse livro Aparecida, a biografia dessa santa que é nossa, principalmente. E um livro também que é best-seller, romance vencedor do prêmio Pulitzer, o livro O Pintacilgo, da Donna Tartt, que foi considerada em 2014 uma das 100 personalidades mais influentes do mundo. E é um livro que vale a pena também você ter acesso, um romance, um clássico, né, para você aprender e ler vai aprender muito com esse livro também, porque é um romance glorioso que está fazendo muito sucesso em todo mundo. E lá também, na Livraria Nobel, o meu livro Veracidade, aliás, a gente está lançando em dezembro, provavelmente, um novo livro, mas eu vou, inclusive, presentear ao final desse programa o livro Veracidade aqui para o Dr. Tobias, e você que está participando do programa, ao final também a gente vai estar sorteando um exemplar do Veracidade. Conversando aqui com o Dr. Tobias Angel, e a gente vamos falar agora um pouquinho sobre o câncer de próstata, né? Iniciando aí o Novembro Azul. William, o câncer da próstata, assim como o câncer de mama na mulher, ele é o segundo câncer que mais acomete o homem. Abaixo do câncer de pele não melanoma, a incidência é muito alta. Ele, em números de incidência, dados do INCA também, ele se aproxima muito ao câncer da mama. Então, os dois ficam ali, 60 e poucos mil, os 50 e poucos mil casos novos por ano. Tá? Se a gente for ver a proporção que ele incide na população, ele é até mais incidente, o câncer da próstata no homem, do que o câncer da mama na mulher. Se a gente tem uma ideia, a gente tem um homem, 1 em cada 7 vai ter câncer de próstata durante toda a vida. Tá? Então, na mulher, a gente tem 1 em cada 10. Daí a importância do Novembro Azul também. A campanha do Outubro Rosa começou antes do Novembro Azul, começou em 1990, no Brasil em 1993, se não estou enganado a data, e só em 2003 que veio o Novembro Azul. Tá? Mas, assim, graças a Deus que chegou, né, o pessoal, a conscientização, a Sociedade Brasileira de Urologia. E é interessante porque logo depois de outubro, novembro, né, acho que já segue uma linha da saúde da mulher, saúde do homem. E se sabe que foi novembro por conta, em novembro, acho que se não me engano dia 17, já é o câncer, controle do câncer da próstata. Então eles aproveitaram também o fato de ter o dia do combate ao câncer da próstata com o Novembro Azul, que é em novembro. Então acabou sendo o mês escolhido novembro. Também a gente viu essa transição, né? O Cristo muda de cor, tudo tem essa valorização. E tem que conscientizar também o homem. As causas também são, basicamente, não se sabe muito bem, mas são aquelas genéricas que você disse também, questão do cigarro, tal, alguma coisa assim. O câncer da próstata, a gente não conseguiu definir bem ainda quais são as causas. A principal, a que mais tem evidência, é o envelhecimento. Indivíduos acima de 65, 70 anos, tem mais a curva aumenta muito a incidência nessa população. Por outro lado, é um tumor que tem um comportamento, na grande maioria das vezes, indolente. Então, é um câncer incidente, porém, a grande maioria dos tumores são tumores indolentes que, às vezes, o indivíduo ele não falece pelo câncer da próstata. Então, um dado interessante, a gente está falando de 50, 60, quase 70 mil novos casos por ano, quando fala de mama e câncer de próstata, e uma mortalidade de 13 mil. Você fala assim, poxa, a incidência do câncer da próstata é maior, só que morre muito semelhante ao câncer da mama. Tá? Então, e isso levantou um questionamento na comunidade médica, se está valendo a pena a gente fazer tanto rastreamento e tanto diagnóstico, já que
eu posso ter um tumor indolente que ele não ia me fazer mal. Tá? Então, o rastreamento no câncer da próstata vem passando por um processo de controvérsia no mundo todo. Reavaliação no mundo todo. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa já começaram algumas diretrizes a não fazer mais rastreamento, a não recomendar que seja feito. Outras já falam que esse rastreamento deve ser compartilhado com o paciente, a gente tem que dividir isso com ele, falar assim, olha, você pode fazer um rastreamento, dar o diagnóstico, e daí a gente vê se há necessidade ou não de tratar. Tá? Até recentemente a Sociedade Brasileira de Urologia, a Sociedade Brasileira de Oncologia ainda falava assim, tem que fazer o rastreamento porque o homem não é só próstata. Isso eu acho que é uma observação muito válida. Fala assim, poxa, a gente está falando de câncer de próstata, o paciente tem que fazer rastreamento para câncer de próstata, só que o homem ele não vai, com frequência que vai a mulher ao médico. Se a gente falar para ele não vem fazer rastreamento, ele não vai nunca. Ou já não vai, né? Exato. Tem dados que 50% da população masculina do Brasil nunca foi ao médico. 50%. Né? Então, tem que estimular, porque às vezes ele faz o toque, faz um PSA, não viu, não achou nada na próstata, mas aproveita, faz exame de colesterol, faz exame de hipertensão. Cuida da saúde como um todo. Cuida da saúde, né? Da doença que mais mata no mundo ainda hoje, que é a doença cardiovascular. Então, tem que incentivar o paciente, aí eu sou dessa opinião também, que o paciente ele deva ir ao consultório ou de urologista, ou de oncologista, ou de um clínico geral, qualquer um, e falar, olha, estou na idade, estou acima de 50 anos, né? Deixa eu fazer o meu rastreamento aí para dar o diagnóstico precoce e daí a gente vai ver se tem indicação ou não de tratar. Aí é outro passo. Recentemente eu tive um amigo meu que foi detectado que ele tinha um câncer de próstata. E aí, mas aí para tempo, passou uma semana, 2 semanas, eu conversei com umas 3 semanas, vamos dizer assim, conversei com ele novamente e tal, e ele disse, William, eu não entendi muito bem o que aconteceu comigo, porque eu fiz um exame e detectou que era câncer de próstata, foi lá e tal. Aí agora já estão dizendo que não é câncer de próstata. E ele falou assim, agora? Como é que eu fico, né, nessa história? Eu falei, também não sei, mas enfim, se foi uma boa notícia, que já pôs em dúvida, você já tem que agradecer e falar assim, que bom que não seja, né? Acho que vamos ajudar até a esclarecer se ele estiver nos assistindo, né? A gente tem alguns exames que levam a suspeita do diagnóstico do câncer da próstata. Então, por exemplo, o paciente foi lá, ele fez um toque, tem alguma lesão nodular na próstata, ou faz um PSA, o PSA ele está subindo fora do que a gente considera normal. Esse paciente ele tem que fazer um exame de biópsia. Feita a biópsia, o patologista, no microscópio, ele vai dar o diagnóstico se é câncer ou não. Não bastando isso, ele vai classificar numa escala chamada escala de Gleason, se o tumor ele é um tumor mais indolente, ou seja, um tumor de baixo risco, tá? Ou se o tumor é um tumor mais agressivo, um tumor de alto risco para dar metástase, alto risco para recidivar e levar o paciente a sofrer as consequências desse câncer. Então, provavelmente, ele pode ter feito o diagnóstico de câncer, ele tem o câncer, só que ele tem um câncer de baixo risco, um PSA baixo, um indolente, um tumorzinho na escala de Gleason com uma nota baixa. Então, ele tem um câncer que, dependendo da expectativa de vida, às vezes o paciente ele tem uma expectativa de vida baixa ou menor do que 10 anos, será que vale a pena a gente submeter ele a uma prostatectomia, que é tirar a próstata, piorar a qualidade de vida, riscos cirúrgicos, incontinência urinária, tudo que às vezes pode acontecer no tratamento e o tumor às vezes não ia fazer tanto estrago, vamos dizer assim. Eu acho muito importante essa sua, claro que você já fez toda essa questão, realmente é importante e tal, mas eu acho muito importante porque, na verdade, a gente tem que preservar a saúde. Né? Eu acho que o médico, com consciência, ele deve preservar a saúde do paciente e não a próstata, né? Vamos dizer assim. Trata o doente, não... trata o doente, não né? Qual que é a sua saúde, né? Como é que nós vamos atrapalhar ou não, ou reduzir? Quer dizer, eu acho essa visão de que o médico tem que se preocupar com a saúde e não com a doença, talvez seja uma visão mais ampla, mas talvez seja um caminho muito interessante, muito importante. Com certeza, e isso também vem com a conscientização, né? Porque você imagina, para você orientar um paciente, você tem um câncer e a gente não vai tratar, nós vamos só acompanhar. A gente tem que conscientizar muito esse paciente, esclarecer muito, porque senão ele pode falar, poxa, eu não estou satisfeito com essa resposta, eu tenho que procurar um outro colega que eu quero tratar. Isso acontece também. O paciente ele não se sente confortável de falar, eu tenho uma doença indolente e o médico falou simplesmente que vai acompanhar. Tá? Mas é uma conduta padrão. Né? Em muitos lugares, a gente faz isso no dia a dia, inclusive, tumores indolentes, a gente propõe para o paciente, você não precisa nem tratar às vezes, tá? Em determinadas situações. É lógico que tumores com riscos intermediários, risco mais alto, isso aí não, a gente nem propõe, né?
Bem, eu vou fechar esse bloco com a pergunta da Sandra. Obrigado por você ter participando aqui do Hora da Verdade, viu, Sandra? Ela diz o seguinte, que há 20 anos ela tirou um cisto do seio e era benigno. Agora, diz ela, que quando ela está muito triste, ela tem uma dor entre o seio e o braço. E ela pergunta, isso é da cabeça, da minha cabeça, ou tem que procurar um médico? Já já a gente volta no Hora da Verdade com a resposta do Dr. Tobias Engel, a sua pergunta, viu, Sandra? Não sai daí, até já.